Boa noite. Este relato se passou com a minha avó e foi contado à minha mãe, e pela minha mãe foi contado a mim. A minha avó, quando se casou com seu primeiro marido, eles foram morar no sítio do marido dela. Este homem se chamava Caio, e o seu sítio ficava no meio do nada. Eles moravam em um povoado de uma cidade do interior de Minas Gerais, e o vizinho mais próximo ficava a quilômetros. O sítio era bem grande e o casarão do sítio era bem antigo. O Caio avisou a minha avó que o lugar era assombrado, mas ela nunca levou muito a sério, pois não acreditava em fantasmas. Porém, o que assombrava o lugar não era somente fantasmas. Enfim, eles se casaram e a minha avó se mudou para lá com o Caio, o seu primeiro marido. O homem sempre saía cedo para trabalhar e só voltava tarde da noite, pois, segundo ele, sempre que terminava o trabalho na roça, ele ia para os bares beber com os amigos. Porém, o mais estranho é que ele nunca chegava bêbado em casa, e nem ao menos com cheiro de bebida. A minha avó logo desconfiou de uma suposta amante. Porém, quando o Caio chegava, dizia a minha avó que ele fedia muito e deixava a casa com um cheiro pútrido. E mesmo tomando banho, aquele fedor parecia estar impregnado nele. Quando a minha avó estava sozinha em casa, coisas sobrenaturais aconteciam. Certa noite de lua cheia e tempestade de vento, ela começou a ouvir um forte assobio de vento lá fora. O marido dela ainda não havia chegado em casa. E como eu disse, eles estavam morando sozinhos no meio do nada. A minha avó sabia que aquele vento não era normal, pois logo seus 3 cachorros começaram a grunhir de medo lá fora, como se estivessem pressentindo algo de ruim prestes a acontecer. Minutos depois, aqueles uivos de vento se transformaram em gritos que vinham da mata que ficava a 500 metros do sítio. Eram gritos desesperados de uma mulher. E realmente, a minha avó chegou a pensar que fosse alguém. Então, ela abriu a porta da sala que dava de vista para a frente do sítio, possibilitando ver a mata. A minha avó focou a sua visão na direção da mata. E foi aí que ela viu uma mulher saindo daquele lugar. A minha avó, muito bondosa e ingênua, gritou para ela, perguntando se estava tudo bem. A mulher veio em direção ao sítio e parou na porteira sem dizer uma palavra. E só entrou quando a minha avó a convidou para entrar. Bem, saindo um pouco do relato, eu fiquei sabendo que qualquer ser sobrenatural só entra em sua casa se você o convidar para entrar, seja por meio de sessões espíritas, tabuleiro Ouija, ou até mesmo se você convida um estranho para entrar em sua casa, pois esse estranho pode ter algum encosto ruim. E mesmo a pessoa indo embora, este encosto pode ficar na sua casa. Aliás, foi você que o convidou para entrar. Bem, depois que a minha avó convidou a mulher para entrar, ela pulou a porteira do sítio e veio até a minha avó. A minha avó achou aquilo muito estranho, pois seria muito mais fácil ela abrir a porteira e entrar do que saltar a mesma. A mulher era bem negra e deveria ter por volta de uns 50 anos de idade. Usava um saião branco que vinha quase até os seus pés e uma blusa de renda que também era branca. Ela parecia aquelas baianas, porém sem o turbante. A minha avó logo percebeu que a mulher estava meio atordoada e perguntou se ela estava bem.
A mulher, com uma voz rouca e trêmula, disse que tem medo de ficar na mata quando dá trovões. A minha avó, sem entender nada, disse para a mulher se sentar no banquinho da sala, que ela ia até a cozinha pegar um pouco d'água para ela se acalmar. E pouco antes da minha avó cruzar a porta da sala que dava para a cozinha, ela se virou e perguntou se a mulher queria água pura ou com açúcar, pois o povo daquela época tinha o costume de tomar água com açúcar para se acalmarem. E assim que a minha avó virou para a mulher para perguntar, ela olhou para os pés dela e viu que no lugar dos seus pés haviam patas de bode. A minha avó ficou pálida e, de costas mesmo, ela foi andando até a cozinha e, tentando parecer calma para não chamar a atenção da mulher com o seu nervosismo. E chegando na cozinha, a minha avó se pôs a orar a oração do credo. Enquanto ela orava, as luzes da casa piscavam e berros de bode vinham da sala. Com muito medo, a minha avó voltou com a água para a mulher que ficou na sala. Porém, quando ela chegou lá, não havia mulher nenhuma, e sim um bode preto de olhos vermelhos olhando diretamente para minha avó. Naquela época, as pessoas acreditavam que o medo do sobrenatural era para pessoas sem fé, pois quem era de Deus não tinha medo do capeta e nem de nada. Então, com as pernas tremendo igual vara verde, a minha avó foi até a porta, abriu e disse: "Vá embora daqui, criatura maligna, eu te repreendo. E da mesma forma que te convidei para entrar, eu te ordeno a sair." Nesta mesma hora, aquele bode saiu andando de costas. Porém, ele não mexia as patas. Era como se flutuasse com as patas a meio centímetro do chão. E saindo dali de costas, a criatura mantinha o olhar fixo na minha avó. E tão logo, aquele bode começou a bufar e a rir. A minha avó quase desmaiou de tanto medo. E ela ainda com muito medo se trancou em casa com os cachorros. E só dormiu quando seu marido chegou por volta de 3 da manhã. A minha avó contou todo o ocorrido para ele. E ela tinha certeza que ele não acreditaria. Mas para sua surpresa, ele acreditou e disse que se contasse para ela que ele acreditava até em lobisomem, seria ela que acharia que ele era louco. Mas a minha avó disse que depois daquela noite, ela não duvidava mais era de nada. Bem, os dias foram passando, e coisas estranhas aconteciam recorrentemente na casa. E o Caio, sempre na mesma rotina de levantar cedo e chegar em casa de madrugada. A minha avó queria saber de onde ele tirava tanta energia assim para quase não dormir. Até que certo dia, a minha avó foi até a roça que o Caio trabalhava. E já eram por volta de 18 horas. E de lá, ela o seguiu para ver onde ele tanto ia todas as noites, pois até então ela achava que ele tinha um amante. Mas o que ela viu foi algo inimaginável. E logo que escureceu, ela viu seu marido se embrenhando na mata. E escondida atrás de uma árvore, ela presenciou ele tirando a roupa e logo em seguida se transformando em um enorme cão negro dos olhos amarelos. Sim, ele era um lobisomem. Ela pôde ver enquanto ele farejava alguma coisa no ar e vinha em sua direção. Mas rapidamente ela subiu na árvore e assim o despistando. A minha avó não sabia se tinha mais medo das assombrações da casa ou do seu marido.
Mas mesmo diante de tanto terror, ela fingia não saber de nada sobre ele. A minha avó já nem perguntava mais que horas ele voltava para casa, e muito menos indagava o que ele fazia durante as noites em que estava fora. Bem, os dias se passaram e começou a surgir boatos no povoado que um suposto lobisomem estava atacando as criações dos sitiantes. E não demorou muito para eles virem indagar a minha avó se ela sabia de alguma coisa sobre esse suposto lobisomem, pois os locais dos ataques e dos avistamentos da fera era próximo ao sítio da minha avó. Mas coincidentemente o único lugar que não era atacado era o seu sítio. A minha avó disse que nem sabia da existência desse suposto lobisomem, mas as pessoas ali disseram que já suspeitava do marido dela, e que a minha avó podia confiar neles, pois eles só queriam ajudar. A minha avó confiou e abriu o jogo. Contou que o seu marido era um lobisomem. Então, as pessoas se mostraram solidárias e disseram que iriam ajudar. Ajudar a mandar o infeliz para o inferno. Bem, todos foram embora. Mas no outro dia cedo, quando Caio voltou para casa, a minha avó disse para ele tudo o que havia acontecido e que era para ele ir embora e fugir dali o mais depressa possível. O Caio logo escutou barulhos de passos vindo de fora da casa. E isso era por volta de 6 da manhã. Bem, e ele só disse o seguinte: Maria, você acaba de me matar. 3 homens armados invadiram a casa e dispararam várias vezes contra o Caio, que logo morreu em seguida. Foi muito doloroso, mas a minha avó o enterrou na propriedade do sítio, o que era muito comum naquela época. E depois ela se mudou do sítio e o colocou à venda. Ela nunca reconheceu os justiceiros que mataram seu primeiro marido. Mas 2 semanas depois, ela voltou até o sítio para visitar o túmulo do falecido marido, onde só havia uma cruz. Pois assim que o lugar fosse vendido, ela retiraria a cruz para ninguém suspeitar que ali havia o seu marido morto enterrado. Mas tal foi a sua surpresa, que assim que chegou no túmulo do seu ex-marido, o mesmo já estava violado. Porém, não de fora para dentro, e sim de dentro para fora. E em volta do túmulo havia um chumaço de pelo que tinha o mesmo cheiro de podre do seu marido. E também havia várias marcas de garras na terra e pegadas de um animal muito grande. Na hora, ela já suspeitou que o seu falecido marido havia voltado dos mortos. Porém, não na forma humana, e sim transformado na criatura que aterrorizava a todos do vilarejo. As suspeitas da minha avó se concretizaram quando 3 irmãos que viviam em uma fazenda a 5 quilômetros dali foram encontrados mortos e parcialmente devorados dentro de uma mata. Porém, eles não foram mortos dentro da mata. Boatos diziam que uma besta havia invadido a fazenda, matando os 3 irmãos e ferindo gravemente o pai e a mãe deles. E em seguida, levando os corpos dos irmãos para a mata, e assim os devorarem por lá mesmo. A minha avó tem certeza que a fera era o seu falecido marido vagando pelo povoado à procura de vingança. Mas desde então, ela nunca mais viu seu primeiro marido, nem na forma humana e nem na forma de bicho. Boa noite.
Boa noite, o meu nome é Regina e eu sou de Igaraçu, Pernambuco. Há 8 anos atrás, eu trabalhava na Contax, uma empresa de telemarketing muito conhecida no Recife. Eu pegava de 4h10 da tarde e largava às 10h10 da noite. Em uma certa noite, eu estava muito cansada e era segunda-feira. Larguei o trabalho e, como de costume, peguei o ônibus. Eu estava passando a semana na casa do meu tio, que morava na cidade de Abreu e Lima, por ficar mais próximo do meu trabalho. Então, eu passava a semana lá. E na folga, eu iria para a minha casa em Igaraçu. Bem, naquela noite, eu fui para o trabalho. Trabalhei e larguei muito cansada. Então, peguei o ônibus para ir para as cidades de Abreu e Lima. E acabei dormindo. E quando acordei, estava a umas 4 paradas depois. Desci do ônibus e perguntei a umas pessoas que encontrei na rua onde ficava a entrada do Armazém Paraíba, lugar onde eu entrava e seguia para a casa do meu tio. Perguntei a umas pessoas, mas ninguém sabia onde era. Achei muito estranho, pois as pessoas estavam em bares ou nas esquinas, e mesmo assim não sabiam. E por último, eu perguntei a um homem que estava no orelhão, e ele me falou que não sabia e não era daquele lugar. Então, ele não saberia informar. Nesse instante, muito longe, eu vi um garoto de uns 7 anos, em uma loja de videogame. Peguei a minha bolsa, botei nas costas, e quando me virei, aquele garoto que estava longe, agora estava bem ao meu lado, falando que sabia onde era o armazém e iria me levar até lá. Achei estranho o menino ter chegado perto de mim tão rápido e saber para onde eu estava indo, sendo que da distância que ele estava não dava para me ouvir e também não dava para ler os meus lábios. Comecei a perguntar como ele sabia, e o mesmo falou que tinha me ouvido. Ele se apresentou e disse que o seu nome era Rafael. Disse também que já me conhecia de vista, porém era um prazer me conhecer pessoalmente. Me falou sobre a minha família, onde eu morava e que eu estava em perigo, pois aquele lugar não era para mim. Ele falou coisas sobre a minha vida que eu não comentava com ninguém daquele lugar, pois ali eu não conhecia ninguém e nem tinha amigos. Bem, ele me deu o braço e saímos pela rua. Eu pedi a ele que me mostrasse o lugar, que dali eu iria sozinha, pois afinal ele era apenas uma criança e estava sozinho àquela hora da noite na rua. Perguntei a ele quantos anos ele tinha e quem eram seus pais. E disse também que era perigoso ficar na rua àquela hora da noite. E logo ele disse para mim não me preocupar, pois tudo iria ficar bem. Andamos um pouco e quando chegamos na entrada do armazém, ele me abraçou e me fez prometer a ele que eu não iria ficar ali, pois naquele lugar estava tendo muitos assaltos. Eu disse a ele que fosse embora, que eu iria ficar olhando ele ir para a sua casa. E quando me abaixei para pegar a minha bolsa e me levantei novamente, aquele garoto havia sumido, sendo que não se passou nem 10 segundos. E logo eu estava sozinha na rua. E não havia. Eu perguntei aos meus tios e aos meus primos sobre aquele garoto, mas ninguém sabia dele. Estranho, porque eles conheciam todo mundo do bairro. Bem, isso aconteceu há muitos anos,
E até hoje eu não sei quem era aquele menino. Talvez fosse um anjo ou outra coisa. Mas o certo é que eu voltei para Igaraçu e um tempo depois eu saí deste emprego. Bem, eu só sei de uma coisa. A noite é cheia de coisas sobrenaturais que não podemos explicar. Boa noite. Há alguns anos, o meu pai, hoje já falecido, foi transferido para João Pessoa. E depois de morarmos 45 dias em um hotel, finalmente conseguimos uma bela casa na praia de Manaíra. Todos felizes. Porém, o ar-condicionado do meu quarto, desde que lá chegou, nunca conseguiu ser ligado. Chamamos vários técnicos e nada. Achamos que era problema na corrente elétrica e desistimos. Passei a dormir em um sofá-cama no quarto dos meus pais. Até aí tudo bem, se não fosse um belo dia quando tudo começou. Estava estudando em meu quarto e de repente senti uma presença estranha se aproximando de mim. Um pequeno calafrio percorreu todo o meu corpo. Me virei para ver quem era e não havia ninguém. Este fato ocorreu diversas vezes, inclusive quando eu ia dar comida a um pequeno cágado que eu tinha. Ele ficava no corredor ao lado da casa. Comentei o ocorrido com os meus pais e resolvi estudar na sala de estar. Depois disso, os acontecimentos não pararam mais. A porta do meu quarto trancava sozinha e não havia cristão no mundo que conseguisse abri-la. De repente, e não mais que de repente, escutávamos o ruído do trinco e, pasmem, a porta estava aberta. Quando alguns parentes meus foram nos visitar, acomodamos eles em um quarto de hóspedes, junto ao meu quarto. E não nos surpreendemos quando, depois da primeira noite deles em nossa casa, o casal estava com olheiras enormes, pois não dormiram durante a noite. Segundo eles, uma senhora com cabelos brancos e desgrenhados ficou no pé da cama, olhando fixamente para eles. Bem, tempos depois, outros parentes vieram nos visitar. E já sabendo do ocorrido, ninguém quis dormir no quarto dos hóspedes. E assim, dormiram todos no quarto dos meus pais. E no meu quarto só dormiu o marido da minha tia. Por ser um pouco cético. Mas o pobre homem também não conseguiu dormir, pois algo de ruim o incomodou a noite toda. O engraçado era que à noite todos iam para o quarto dos meus pais e nos trancávamos. E se alguém quisesse beber água, todo mundo ia junto. De certa forma, era uma farra. E assim eram os dias em nosso lar. Até que um belo dia, estávamos na sala de jantar conversando antes de dormir. E o meu pai, de repente, ficou branco. Pediu licença e foi em direção ao meu quarto e ao quarto de hóspedes. E chegando lá, ele se deparou com aquela senhora idosa de cabelos brancos desgrenhados e com olhos azuis. Ela dizia que estava com muita raiva porque pessoas estranhas estavam na sua casa. O meu pai ficou branco e pasmo. Então, ele voltou para a sala mais branco que um papel e nos relatou o ocorrido. Muitas vezes, estávamos no terraço e víamos o portão abrir e fechar sozinho. Mas o pior de tudo
foi o que aconteceu com a nossa colaboradora, que poderia até ter morrido. Em um final de semana que viemos para Recife, saímos e deixamos a Natália terminando a faxina de casa e esperando o marceneiro que iria fazer uns trabalhos na casa. E quando aqui chegamos no sábado, aproximadamente 10 horas da noite, a minha mãe ligou para casa para verificar se estava tudo bem. Ninguém atendeu o telefone e a minha mãe continuou a ligar e nada. E quando deu meia-noite, a minha mãe ligou novamente. E assim, a Natália atendeu o telefone, com uma voz estranha. E ela disse que depois explicava o que havia acontecido. Quando chegamos na segunda-feira em casa, a nossa colaboradora, a Natália, estava com um galo enorme e um olho roxo. E espantados, ouvimos o seu relato. Ela disse que enquanto esperava o marceneiro, o mesmo não apareceu. E então ela ficou fazendo a faxina. E aproximadamente 9h30 da manhã, ela ouviu um barulho na sala e foi ver o que era. Ela disse que viu uma coisa, algo tão horrível que ela não teve coragem de detalhar. Então ela desmaiou e só acordou meia-noite quando a minha mãe ligou. E então ela saiu correndo para sua casa, só voltando na manhã seguinte e nunca mais ficou sozinha na nossa casa. Depois de tudo isso, o meu pai foi saber alguma coisa sobre a casa com a pessoa que nos alugou ela. E ficamos sabendo que a primeira dona da casa foi uma italiana que mexia com voodoo que morreu na casa. Então, os filhos venderam a casa. E a pessoa que comprou transformou o quarto que era dela em 2 quartos, que eram o meu quarto e o de hóspedes. Soubemos também que todas as pessoas que lá moraram viram, ouviram e presenciaram vários fatos estranhos. E todos se mudam muito assustados. Felizmente, neste meio tempo, o meu pai foi novamente transferido para Recife. E voltamos para a nossa cidade e para o nosso apartamento que aqui ficou fechado. Boa noite. E agora, Deus do céu, o que fazer? O agente 049, de apenas 20 anos, do Descob, suspirou. Melhor chamar alguém para levar o corpo daqui antes que o resto da família chegue e veja. Seria um choque muito grande, disse o agente 086, um homem negro que parecia uma geladeira de tão forte e alto que era. 086 era o comandante do Descob, Departamento de Contenção Obscura, e tinha 43 anos. E o garoto? Ainda desmaiado. Eu vou ligar para a mãe dele. É melhor que um médico veja se ele ainda está bem. Bem, eu vou ter que dar a notícia de que o marido dela morreu e o seu filho assistiu. Naquela noite, uma mulher desesperada e seus 2 filhos choraram a morte misteriosa do seu pai de 41 anos. O corpo estava devorado. Ao que parece, houve um ataque de algum animal feroz. Porém, ninguém naquele bairro viu qualquer indício de uma fera grande o bastante para causar tamanho estrago na vítima. E na casa da vítima, um dos vizinhos ouviu os gritos desesperados de um garoto e um grande alvoroço acompanhado de gritos de dor. A mulher da vítima e seu outro filho estavam fora. O vizinho entrou na casa por uma janela aberta, encontrando o garoto desmaiado, o corpo do pai no chão do quarto. A criança, posteriormente,
Insistiu que o cachorro da família foi o responsável, um husky siberiano de porte grande. Nas áreas rurais ao redor da cidade em que o incidente ocorreu, animais da fazenda começaram a sumir sem explicações. Alguns corpos foram encontrados no meio da mata, ou jogados em rios, ou enterrados, ou pelo menos o que sobrou dos corpos, que claramente haviam sido devorados. O Descobre logo começou a tomar precauções contra os ataques, e apesar de não haver uma noção clara de que tipo de animal foi responsável pelos sumiços, o agente 086 posteriormente interrogava Gabriel. Mas, amigo, é impossível esse cachorro fazer isso. Eu tenho um husky siberiano e ele é muito dócil. Mas eu vi, dizia Gabriel, filho da vítima. Ele cresceu e começou a comer o meu pai. Gabriel começou a chorar enquanto falava. Ele ficou feio e grande e assustador. Eu sei, eu vi. Acredita em mim, por favor, porque ninguém acredita. Naquela ocasião, os homens do Descobre com distintivos falsos diziam ser do FBI para manter o anonimato. Era um lobisomem, disse Gabriel ao agente 086. O quê? Eu me lembro que a minha avó contava uma história de um homem que virava cachorro, ou o contrário, eu não me lembro bem. Era um cruzamento de um homem com um lobo, um bicho feio que come gente. Tipo, um lobisomem? Perguntou o agente 049. Não. Lobisomem é homem com lobo. Esse é um cane, disse o agente 086. Cane? Você disse cane? O homem pactuado que pode assumir a forma perversa de um lobisomem ou outro animal qualquer? Perguntava o agente 049. Não, isso é impossível. Canes são apenas lendas contadas pela corporação para nos manter preparados para o pior das situações. Shhh! Calado! O Gabriel está ouvindo. Pare de falar sobre isso, disse o agente 086 em espanhol para o Gabriel não entender. Os dois agentes do Descobre investigaram o caso e vasculharam a casa do Gabriel, mas nem o cão foi encontrado. E depois, os agentes liberou passagem para a polícia terminar com as investigações. Semanas se passaram e certa vez, Gabriel voltava da escola com seu amigo Lucas, e ao chegar em uma rua deserta, Lucas, ele viu seu amigo congelar. O seu rosto empalideceu enquanto olhava para alguma coisa. O que foi, Gabriel? Eu vi o meu cachorro virar aquela esquina agora. O Lucas não soube o que dizer. Sabia que o cão de Gabriel havia sumido após a morte do pai dele e que Gabriel culpava o animal por isso. Calma, Gabriel. É melhor a gente... Antes que Lucas pudesse concluir o que ia dizer, o seu amigo já corria em direção à rua que vira o cachorro entrar. Imediatamente, Lucas correu atrás do amigo e ao virarem a esquina, porém, os dois garotos se esbarraram em alguém. Olharam para cima e viram um velho alto, feio e de cara fechada. Era o velho Marcos, um mendigo cachaceiro que dormia nas praças. Crianças desastradas, não olham por onde andam. Dê um fora daqui. Desculpe, senhor Marcos, é que estamos atrás do meu cachorro que correu para cá, disse Gabriel. O velho olhou um instante em silêncio para os garotos e deu uma rápida olhada para trás. Esqueçam esse animal. Não é o que vocês estão procurando. Sou eu que estou atrás dele. Agora, fora daqui. Alguns meses se passaram e alguns incidentes de animais e pessoas desaparecidas ainda se fizeram notar no correr do tempo. E certa noite, Gabriel estudava sozinho na sala de sua casa. A sua mãe e o seu irmão estavam fora. E no silêncio da noite, um uivo chamou a sua atenção. Vinha da janela. Alguém o observava de fora. Ele pôde ver através do vidro. Estava em pé sobre as patas de trás e as da frente apoiadas na janela. Parecia um olhar inocente, mas que dizia muita coisa. Eu voltei. Por exemplo, Gabriel congelou de susto e por um instante ele não conseguiu se mexer. Ele viu o cachorro assumir a forma humanoide e sair da janela. Percebeu que andava em direção à porta. Gabriel levantou-se e correu para a cozinha.
Ele ouviu a porta da casa se abrir e ouviu passos na direção da cozinha. A criatura já vinha em sua direção e o medo começou a voltar, ainda mais quando percebeu que os passos eram mais pesados que o de um cachorro e porque pareciam passos bípedes. Pelo corredor, ele viu entrando na cozinha a materialização de um monstro grande, peludo com cara de cachorro deformado, um enorme focinho com dentes pontiagudos e um olhar que pronunciava a morte. Uma lenda antiga relata a existência de uma raça meio humana e meio demônio. O Cane do Inferno, como é chamado, é uma criatura quase humanoide, um lobisomem deformado com feições que indicam sofrimentos e desejo de matar. O Cane da cidade, ele entra nas casas escondido, devora o cão de estimação ou alguém da família e assume a sua forma. Convive com a família pacientemente até que, quando vê a oportunidade, ele devora um dos membros da família e, se possível, ele permanece no lar até devorar os demais. Mas como o Descob estava no rastro do bicho, esse Cane fugiu e procurou outra casa. A criatura atirou-se sobre Gabriel. O jovem gritou, lembrando-se da morte do pai. O Cane do Inferno começou a arranhar os braços do garoto caído no chão e a lamber o seu rosto, preparando-se para a sua refeição. A criatura finalmente apertou seus dentes no braço direito de sua vítima e o arrancou. Gabriel sentiu a maior dor de sua vida e já quase desmaiava, e se desmaiasse ele não acordaria. Até que o Cane largou seu braço e Gabriel pôde ver, já quase perdendo a consciência. O Cane assumiu uma expressão de horror e algo maior ainda transpassara as suas garras pelo abdômen do monstro. Algo parecido com ele, parecia com um lobisomem, porém todo branco. Era um lobisomem albino. A criatura albina arrastou o Cane pela porta de trás da casa, enquanto Gabriel apenas chorava e gemia em dor e desespero. E ao ver a cara do seu salvador, que o olhou enquanto saía pela porta, Gabriel se lembrou de um velho que 5 meses atrás estava correndo atrás do seu cachorro em uma rua deserta. Do gênero lupino, o lobisomem albino é uma raça extremamente rara, muito selvagem, mais forte e mais inteligente que o Cane. O seu inimigo natural é o lobisomem, e o lobisomem albino instintivamente ataca e mata o seu parente inferior. Dias depois, Gabriel acordou em um hospital. Ele viu a sua mãe, o seu irmão e o seu amigo Lucas. Ele foi encontrado por alguns agentes do Descob, que foram solicitados como reforços pelos agentes 086 e 049. Mas quando um batalhão de homens armados do Descob chegou ao local, os 2 agentes já estavam mortos e devorados ao redor da casa de Gabriel. Eles encontraram o Gabriel caído na cozinha sem o braço direito. O Descob, departamento secreto de contenção obscura, encontrou o Cane destroçado, mas nunca localizaram o lobisomem albino. Olá, você acredita? Meu nome é Gabriel Brant e então sentem-se que o papai vai contar uma história. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e deixe aqui embaixo nos comentários o que você achou do vídeo. O meu nome é Patrício, eu tenho 22 anos de idade e o que vou contar aqui aconteceu comigo na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Eu sempre fui apaixonado por videogames e quando eu era pequenininho eu tinha um PlayStation 2 e nesse PlayStation 2 eu jogava um joguinho de lobisomens. Eu não sei dizer aqui ao certo o nome do jogo, mas eu sei que tinha diversos tipos de lobisomens e cada um lutavam entre si para conquistar territórios. Cada lobisomem tinha uma característica específica para si mesmo. Por exemplo, o lobisomem negro, ele era mais forte,
Tinha o lobisomem marrom, que era um pouco mais inteligente, e tinha outros diversos. Porém tinha um que se destacava, que era justamente o lobisomem albino. E por isso, eu sempre fui fascinado por lobisomens albinos. Sempre ouvi falar em histórias e também, pelas minhas curiosidades dos games, eu sempre quis me transformar em um. Porém, mal sabia eu que isso era uma prática muito perigosa e poderia levar talvez até o meu fim. Mas eu estava disposto, de qualquer jeito, a me transformar naquela criatura pela qual me apaixonei quando eu jogava os meus jogos de lobisomem no PlayStation 2. Então, devido a toda essa curiosidade que eu tinha relacionada a essas criaturas, eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre elas para poder me transformar e até mesmo adquirir conhecimento suficiente para que eu me transformasse da maneira correta, para que não me fizesse tanto mal assim. Aliás, eu queria ser um lobisomem albino, coisa que eu achava ser do bem, entre aspas. Porém, talvez eu estivesse um pouquinho enganado. Aliás, para ser do bem, eu teria que ter pelo menos a minha consciência de volta enquanto estava transformado. Porém, descobri que não era bem assim. Após me transformar, eu não tinha mais consciência do que fazia. Apenas fazia as coisas por instinto. Porém, me lembrava de tudo. Isso que era o mais estranho. Mas eu vou contar um pouco mais dessa história do começo, como consegui me transformar e etc. Assim como disse, me apaixonei pelo lobisomem albino e após isso comecei a pesquisar diversos assuntos sobre essa tal raça de lobisomens. E uma das coisas que mais me impressionou foi a tua mistura de inteligência e força com a qual ele atuava sempre que precisava. E outra característica muito interessante também do lobisomem albino era o seu pelo branco, é óbvio. Aliás, eu achava muito mais bonito do que os demais. E também foi uma das causas em que despertou dentro de mim a vontade de me transformar. Aliás, eu não queria me transformar numa criatura horrível para assustar as pessoas. Pelo contrário, na minha cabeça eu queria ser tipo um justiceiro assim. Porém, para isso, eu deveria procurar a ajuda das pessoas certas. Então, procurei pela minha cidade pessoas que mexiam com alguns rituais de transformação, eu diria que bruxaria, e assim que eu os procurei, perguntei sobre a tal transformação de lobisomem. E eles diziam que tal transformação só poderia ser feita por uma bruxa branca específica, que saberia conduzir um ritual de tamanha precisão assim, e com certas entidades com a qual eles não trabalhavam. Aí que a coisa fica mais complicada. Aliás, eu não conhecia nenhuma bruxa branca. As únicas pessoas que eu havia ouvido falar que mexiam com tais transformações seriam esses bruxos no qual eu procurei. Na época que eu jogava esse videogame e comecei a pesquisar sobre o assunto, eu tinha 13 anos de idade. Porém, quando eu procurei os bruxos, eu já tinha 17. E eu desconfio que esses bruxos estavam mentindo para mim, justamente pelo fato de eu ser menor de idade. Então eles não poderiam efetuar nenhum ritual por conta da minha idade e sem o consentimento dos meus pais. Aliás, qualquer coisa que acontecesse comigo ou com a minha vida seria por responsabilidades deles. Enfim, como eu ainda era de menor e não tinha dinheiro suficiente para procurar em outro estado uma bruxa branca, eu resolvi esperar fazer 18 anos de idade, começar a trabalhar. Assim, eu seria responsável por mim mesmo e todo o dinheiro que eu gastasse com isso seria por responsabilidade minha. É claro, eu não fugi das minhas responsabilidades que eu tinha dentro de casa. Então, assim que comecei a trabalhar, eu comecei a juntar dinheiro e também ajudava dentro de casa, pois na época a minha mãe e o meu pai tinham uma condição maravilhosa de vida como temos hoje. Então, com essas economias que eu juntei, eu comecei a pesquisar sobre bruxas brancas que atuavam no Brasil. Então descobri uma específica que ficava no município de Cacimba de Dentro, na Paraíba. Então, com todos os dinheiros da minha economia, eu peguei um ônibus e fui para essa cidadezinha que ficava no interior da Paraíba.
Essa bruxa se chamava Vanúcia. Ela não costumava ficar por muito tempo em um lugar fixo. Ela passava no máximo 1 ou 2 anos em cada cidade em que ia. Era como se fosse uma cigana. É claro que eu a perguntei isso. Aliás, eu sempre fui muito curioso com assuntos sobrenaturais, principalmente esse assunto que eu nunca havia ouvido falar. Bruxa branca? Aliás, o que isso faz? Magia para o pessoal ficar rico? Bom, talvez. Essa mulher mexia especificamente com cura. Porém, ela também sabia sobre magias mais profundas, sobre rituais xamânicos que trabalham com transformações também. Essa mulher, ela tinha um sotaque meio norte-americano, tinha uma aparência de índia e aparentava ter uns 50 a 60 anos de idade. Então, cheguei em Cacimba de Dentro e fui procurar essa mulher. Perguntei tudo o que tinha para perguntar, justamente o que eu havia dito aqui, e ela me disse que trabalhava com cura e perguntou o que eu queria. Riquezas, cura, se queria que fizesse alguma magia para um ponto específico, e eu disse a ela que sim, que eu queria uma magia mais profunda. Talvez a mais profunda de todas. Aliás, quem hoje em dia você conhece que trabalha com transformações? Então eu a disse, eu quero me transformar em um lobisomem albino. Ela logo deu risada da minha cara e disse, criança, você primeiro precisa crescer e saber do que você realmente quer na sua vida. E ela me perguntou qual a minha idade. Eu disse para ela, eu tenho 18 anos de idade, eu quero me transformar. Então, ela me perguntou, você realmente tem certeza no que você quer? E eu respondi, eu tenho certeza absoluta em tudo o que quero. Eu sempre fui apaixonado e maravilhado por lobisomens albinos. E isso ia ser uma realização do sonho meu. Ela logo me disse, olha, se transformar exige grande responsabilidade. Aliás, quem se transforma por vontade própria sempre precisa de um propósito específico. Então, eu a perguntei, olha, se eu tivesse um propósito, qual seria exatamente o meu? E ela me disse, ué, o propósito tem que vir de dentro de você mesmo. E antes de você se transformar, eu preciso necessariamente saber o seu propósito. Então eu fiquei em dúvida e perguntei a ela, mas como eu posso descobrir o propósito? E ela me disse, ou você pode criar um, ou você nasceu para um propósito específico. E para que você descubra o seu propósito, já que você não tem um específico definido, eu preciso fazer com que você passe por um ritual de inicialização. E esse ritual vai despertar algo de dentro de você que nem você mesmo sabia que existia. Aí você vai realmente entender o propósito para o qual você veio para a Terra. Para te falar a verdade, foi um papo muito confuso e estranho, mas realmente, como eu estava interessado de qualquer jeito me transformar naquela criatura, eu disse a ela que eu toparia qualquer coisa. E ela então disse, você pode se hospedar na minha casa, eu não vou te cobrar nada, mas você vai sair daqui transformado e você vai descobrir o seu propósito. Aliás, eu estou firmemente convencida que o seu propósito é do bem. Aliás, ninguém se apaixonaria por algo assim tão incomum como um lobisomem. Então, eu fiquei na sua casa por mais ou menos 1 mês e meio. Na época eu já era de maior, então eu avisei minha mãe que eu ficaria fora por alguns dias. E na época, eu tinha acabado de sair do trabalho. Aliás, eu tinha juntado todas as economias que eu precisava para ir atrás de uma bruxa, até mesmo em outro estado. Então, não tinha problema nenhum eu ficar 1 mês e meio fora de casa. E isso foi realmente necessário para que eu me transformasse. Conforme o tempo foi passando e as semanas também, ela me colocava dentro de um quarto e me mandava meditar por quase 20 horas seguidas.
me deixava com fome às vezes e também me deixava com frio. Não tinha uma cama para dormir. Foi algo terrível. Mas, aliás, para você conseguir se conectar com o espiritual, você precisa primeiro tirar as forças do seu corpo. E a maneira mais rápida de tirar as forças do seu corpo, de maneira que o teu espírito fique no comando das coisas, é realmente privando aquilo que ele sente prazer. Até aí tudo bem. Após um mês mais ou menos, ela já começou a me dar mais comida, me dava constantemente água, e aí eu já comecei a recuperar mais as minhas forças. Porém, eu não recuperei as minhas forças de uma maneira comum. Em uma semana, eu já estava muito mais forte do que quando eu cheguei lá. Inclusive, a minha musculatura desenvolveu de uma forma terrivelmente incrível. Então, eu estava já com o porte perfeito para a minha transformação. Porém, a minha mente ainda não estava pronta. E eu precisava de mais ou menos meio mês para completar a minha transformação por completo. E assim que eu a completasse, ela me disse que não queria mais eu na casa dela. E assim que a transformação fosse completa, eu não poderia ficar na casa dela, pois seria perigoso para ela. Aliás, ela dizia que esse tipo de criatura sempre procurava acabar com quem a libertou. Então, naquele momento, eu percebi que ela estava libertando algo de dentro de mim. Passado meio mês, que era necessário para a transformação, em uma certa noite, ela me disse: eu preciso que você, assim que o dia amanheça, vá embora para a sua casa. E me deixou bem específico qual era o meu propósito. Ela me disse que eu estava sendo criado para proteger a minha cidade de algo terrível que estava prestes a acontecer nela. Até aí tudo bem. Peguei as minhas malas e assim que o dia amanheceu, eu voltei para o Rio Grande do Norte. Assim que eu voltei para o Rio Grande do Norte, não passou muito tempo. E uma noite depois daquilo, eu me transformei na tão terrível criatura. Mas eu não sabia que eu não teria consciência do que eu estava fazendo. Eu simplesmente agiria por instinto. Mas uma coisa interessante é que eu nunca atacava ninguém inocente. Eu só atacava bandidos ou atacava coisas ruins que eu pressentia. E às vezes sentia que era ruim. Mas, aliás, o que seria esse algo terrível que estava prestes a acontecer? Vocês logo vão descobrir. Por que eu digo que é terrível uma transformação na qual você não tem consciência? Eu me lembro de ter acabado com muitos bandidos sem um pingo de misericórdia. E isso me fez sentir culpa por talvez acabar com tantas vidas assim. Mas enfim, o ponto alto da história nem é essa. Dias depois, eu descobri que aqueles antigos bruxos estavam tramando um plano para conseguir me derrubar. E para isso, eles estavam investindo em magia pesada. E acreditem, eles realmente estavam preparando alguém ao meu nível para poder me combater. E justamente, estavam preparando um lobisomem demoníaco para conseguir me derrotar. Porém, assim como eu disse, o lobisomem albino se destaca pela sua inteligência e força, e isso fez com que eu tivesse vantagem contra eles. Quando eu estava transformado, eu era muito mais inteligente do que realmente sou destransformado, e isso me dava uma vantagem incrível sobre eles. Mesmo não tendo consciência do que fazia, tudo o que fazia era extremamente planejado por essa tal criatura que habitava em mim. Essa criatura percebeu que aqueles outros magos estavam planejando acabar com ela. Eu digo com ela, até porque não era eu que estava no meu corpo quando estava transformado, e sim o lobisomem albino. Então, ele fez todo um plano de proteção para si mesmo para conseguir derrotar a criatura do mal que estava prestes a surgir pela cidade. Então nisso, em uma certa noite de uma sexta-feira, essa criatura
surgiu pela cidade tocando terror. Logo que ela apareceu, algumas pessoas inocentes que costumavam ficar na rua até tarde começaram a desaparecer. E o lobisomem albino não estava gostando nada disso. Aliás, igual eu disse, ele gostava de praticar o bem. O único arrependimento é que ele praticava o bem, exercendo uma justiça sem misericórdia. E ele estava prestes a travar uma batalha com essa criatura do mal que estava aterrorizando a nossa cidade. Assim como sempre ouvimos falar, tudo vira boatos. Então, na cidade começou a rodar os boatos em que havia um justiceiro e uma criatura que estava sumindo com as pessoas pelas noites e que estava aterrorizando a população. Nessa certa noite de sexta-feira, o lobisomem albino sabia exatamente onde se posicionar. Havia algumas pessoas jogando bola em uma quadra que tinha próximo ao centro da cidade. Então, ele se posicionou e ficou a observar, esperando a criatura aparecer. E ele então a viu. Aquela criatura negra, sombria, saía fumaça de seu corpo. Só que ela era muito preta, algo das trevas. Então, assim que a criatura se posicionou para pegar os meninos que estavam jogando bola, o lobisomem albino logo se revelou. E naquele momento, deu fim naquela criatura terrível. Porém, os meninos viram e saíram correndo. E após isso, começou a rodar outros boatos na cidade em que haviam duas criaturas. E como sempre, como era algo diferente do normal, as pessoas começaram a dizer que essa tal criatura, que era branca, também era do mal e também devorava, entre aspas, as pessoas. E nisso, começaram a ameaçar. Policiais começaram a andar fortemente armados durante as madrugadas pela cidade, e isso dificultou um pouco, até porque eu temia pela minha vida. E o lobisomem albino sabia disso. Então, tivemos que mudar de cidade, e para minha sorte, parece que tudo estava ao meu favor. Eu consegui uma proposta de emprego em Pernambuco, e logo disse para minha mãe que iria me mudar, porém a trabalho. Todo mundo concordou e eu fui para Pernambuco. A minha vida seguiu bem e eu estava preparado para recomeçar. Essa foi a minha história. Acreditem ou não, aconteceu comigo. Eu espero que gostem. Olá, sou Patrícia, tenho 42 anos e moro em um interior da Serra de Ibiapaba, no Ceará. Sou viúva e vivo com a minha mãe, meu filho adolescente e uma filha menina. Minha mãe tem 79 anos. Moramos em um sítio que meu pai deixou. Eu e minha mãe somos sensitivos. Ou melhor, vocês conhecem como pessoas médiuns. Sou desde pequena. Minha mãe também desde pequena. Minha mãe, quando tinha 7 anos, viu um lobisomem. Ou melhor, 2. Só que um deles era branco como a neve e os olhos azuis. O outro era negro como a escuridão. Ambos brigaram, só que o branco acabou com o outro e olhou para minha mãe. E depois saiu arrastando o corpo do outro pela mata adentro. Esse ano foi a minha vez de ver um lobisomem albino. Tudo começou no mês de abril. Quando todos estávamos dormindo, eu e a minha mãe ouvimos uivos ao longe. Sentimos uns arrepios na espinha. Novamente lembrando a vocês que somos sensitivos. Minha mãe disse: vai olhar as crianças para ver se eles ouviram. Saí do nosso quarto, porque eu e minha mãe dormíamos no mesmo quarto.
Vi que eles não acordaram. Voltei e falei que estavam dormindo. Eu peguei a espingarda que era do meu pai e fui para a sala junto da minha mãe. Nós ficamos esperando outro uivo para sabermos se estava perto do nosso sítio. Foi quando ouvimos. Estava próximo. Eu sou uma mulher corajosa para defender os meus filhos. Pedi para minha mãe olhar os meninos, que eu iria lá fora. Minha mãe só pediu para eu tomar cuidado, porque ela sabia que eu sabia atirar muito bem, pois eu aprendi com meu pai. Eu saí para fora, ela fechou a porta e andei pelo terreiro. E era lua cheia. Estava tudo muito bem iluminado. Fui até o limite do sítio e logo ouvi uns grunhidos de vários animais juntos. Andei mais alguns metros e foi ali, depois de um pé de manga, que vi 3 lobisomens brigando. Só que 2 negros estavam perdendo para o lobisomem albino, que era maior, de olhos azuis. Nossa, como ele era forte! Esse lobisomem albino parecia querer evitar briga. E aparentemente não queria acabar com os outros 2, que partiam para cima dele com muita fúria. Eu vi eles o acertando no ombro, que olhou para mim com muito ódio e partiu para cima de mim. Só que o albino não deixou e com um golpe com a pata acertou o pescoço do outro. Então, os lobisomens negros fugiram da luta. O albino olhou para mim e saiu andando mata adentro. Eu voltei para casa, só que minha mãe perguntou o que houve, porque ela ouviu o tiro. Eu disse o que vi, e ela ficou admirada, porque entre eles tinha um albino que me salvou do ataque dos outros lobisomens. Eu falei que tinha atirado em um deles. Aí ela perguntou: e o albino? Falei que ele não deixou que os outros me atacassem e depois entrou na mata para ir embora. Depois que os outros fugiram. Mas falei que o albino estava ferido na barriga. Minha mãe disse que se o albino acabasse, o espírito volta de onde ele iniciou, numa aldeia onde foi feito o ritual desde os seus antepassados. Minha mãe pediu para os seres de luz que cuidasse do albino. Mesmo com agitação, fomos dormir. Mas antes disso, dei uma olhada nos meus filhos. Ao amanhecer, nós estávamos tomando café, quando ouvimos lá na porteira um bater de palmas. Pedi para o meu filho olhar quem era. Ele voltou dizendo que tem um homem pedindo água com um pouco de sal dentro. Falei que iria levar a água para aquele homem. Minha mãe, então, ficou na porta olhando. Quando eu me aproximei dele, senti algo estranho. Dei a ele a água e ele bebeu. Me agradeceu. Mas antes dele sair, eu notei uma mancha vermelha na barriga dele. Imediatamente, os meus guias me falaram: é ele. Senti um arrepio ao ouvir. Foi quando falei: espere. Ele parou, mas permaneceu de costas. Eu disse a ele: não tenha medo, porque eu senti o que está dentro de você. Minha mãe falou de lá da porta: chama ele para entrar e comer um pouco e descansar. Ele olhou para mim e disse: você quer que eu entre em sua casa? E eu respondi: por que não? Afinal, você me salvou ontem à noite. Ele olhou meio espantado. Ele entrou, tomou um banho, comeu e eu cuidei dos ferimentos que ele tinha na barriga. Então, a minha mãe disse para ele: sabemos quem é você. Para mim,
É uma honra ver um verdadeiro lobisomem albino na minha frente. Ele respondeu para minha mãe: a senhora já viu um albino? Ela disse que sim quando era criança, mas nunca esqueceu. Ele sorriu e disse: eu vi pelo seu olhar. Então, eu perguntei o seu nome. Ele disse que se chamava José. Perguntei o que ele estava fazendo ontem à noite. Ele baixou a cabeça. Minha mãe aproximou dele e o abraçou. Ele respondeu: eu estou aqui para desmascarar uma irmandade chamada Casa Mãe, que foi fundada no Rio de Janeiro. Ela fica próxima de uma reserva ambiental. Sequestra crianças, somente meninas, para criarem do modo delas. Elas tratam com chá de ervas para fazerem as crianças esquecerem toda a família, o amor, a mãe, pai, irmãos. Transformam essas meninas em verdadeiros zumbis, entre aspas, para os obedecerem. Os mesmos aconteceu com uma menina chamada Veritiana. Ela foi levada de Minas Gerais e agora está no Rio de Janeiro. Tinha 11 anos quando foi raptada por essa irmandade. Quem cuidou dela foi uma bruxa chamada Bia. Hoje ela está com 26 anos. Esqueceu o amor, a família. O nome da líder dessa irmandade, Casa Mãe, se chama Nandiala. Essa irmandade é composta só de bruxas e lupinas. Eu sei tudo sobre essa irmandade, Casa Mãe, e vou desmascarar essas seitas de bruxas e lupinas que fazem parte dessa irmandade. Tem uma bruxa chamada Jaqueline. Ela atrai homens através de grupos de WhatsApp. Qualquer homem pode entrar no privado dela. Ela faz amizade, depois ela pede o nome dele completo para fazer um feitiço de amarração, para que ele deixe tudo para trás e vá atrás dela no Rio de Janeiro. Ela diz que tem um altar dentro de sua casa, que só coloca os nomes de quem ela amar e para a proteção deles. Mas é mentira, como aconteceu com um rapaz de Cuiabá. Ele deixou sua esposa e filhas para ir atrás dela lá no Rio. O rapaz desapareceu. Ela só engana pessoas de outros estados para não chamar atenção lá no Rio de Janeiro. Essa Jaqueline, ela faz parte dessa irmandade, composta só de mulheres, ou melhor, só de bruxas e lupinas. Depois que ele explicou para a gente, a minha mãe disse que já tinha ouvido falar nessa irmandade, que sequestraram crianças, só meninas, e confirmou o que ele disse. Eu fiquei completamente espantada e disse: por que a senhora nunca me disse nada a respeito? Ela respondeu que não sabia que um albino iria desmascarar essa irmandade maligna. Depois que ele falou um pouco de sua vida, a minha mãe o abençoou e eu dei um abraço nele. Ele pegou a mochila e, antes dele sair, disse: se cuidem, vocês têm um bom coração. Eu fiquei muito emocionada, porque eu não sabia que existia uma pessoa daquela que arriscaria a própria vida para andar por aí salvando vidas e desmascarando irmandades de bruxas. Igual essa irmandade maligna. Coloque no ar esse relato. Eu sei que o seu canal é, para mim, o melhor sobre relatos. Foi por isso que mandei o meu para você, para salvar outras vidas dessa irmandade Casa Mãe. Uma irmandade maligna. Vamos ajudar o albino. Muito obrigado pela sua atenção. Beijos e que os seres de luz iluminem os seus caminhos. Na fazenda onde eu morava, costumava ter diversas aparições sobrenaturais e incomuns. Só que, conforme o tempo vai passando, a gente vai se acostumando com esse tipo de coisa e chega um momento que não ligamos mais para o que acontece ao nosso redor.
A minha família tinha muitos problemas uns com os outros. Quase nunca conseguíamos nos reunir, tios e tias, para fazer alguma coisa em família. Eu sempre gostei muito dessas reuniões. Aliás, eu sempre fui um cara muito família. Sempre gostei de reuniões, principalmente com os meus primos. Eu adorava quando eles vinham passar um tempo com a gente antigamente. Mas hoje em dia, eu não sei o que acontece, que os meus pais não gostam muito mais dos meus tios como gostavam antigamente. E hoje em dia, eles quase não se veem mais. Foi muito estranho porque foi muito repentino. Os meus primos passavam muito tempo com a gente, mas de uns anos pra cá, isso mudou bastante. Meus tios proibiram eles de vir para a nossa casa. E isso me deixou com uma pulga atrás da orelha. Perguntei ao meu pai e ele não me deu uma resposta exata. Ele disse que talvez a minha tia ou os meus tios estivessem com raiva de alguma coisa. Aliás, meu pai sempre foi um pouco mais afastado de sua família, apesar de eu gostar muito deles. Eu tenho 17 anos de idade e os meus primos já vão fazer 18. Meus pais diziam que a minha família sempre guardava um segredo que nunca foi revelado e que meu pai também conhecia esse segredo, porém não gostaria de revelá-lo para nós. Aliás, meu pai sempre quis nos manter longe de qualquer problema, sempre quis proteger a sua família. Aliás, meu pai também sempre foi um cara que zelou muito pela sua família, assim como eu. Eu, intrigado, quis saber o segredo, porém, eu insisti com meu pai e mesmo assim ele não me revelou o segredo. Então, o que todo adolescente curioso faz é começar a especular o que seria esse tal segredo que minha família tanto escondia de mim. Entrei em contato com os meus primos e tentei perguntar a eles qual era esse tal segredo que eles escondiam tanto assim de mim e por que se afastaram. Meus primos de cara não quiseram revelar o segredo. Aí que eu fiquei com mais raiva ainda, pois eu queria saber de qualquer jeito qual era esse tal segredo. Naquela semana, os meus primos iriam fazer aniversário de 18 anos. E já era tradição de família todos fazerem uma festa para comemorarem aniversários. Porém, naquele ano, não teve festa de aniversário, ou não fomos convidados. Eu preferi pensar que não fomos convidados. Aliás, alguma coisa estava acontecendo entre o meu pai e a sua família. E aquilo estava me intrigando bastante. Eu iria fazer 18 anos apenas no final do ano. E até lá, eu tinha muito que aproveitar a minha menoridade ainda. Porque a partir de 18 anos, eu sentia que tinha uma responsabilidade a mais. E aquilo me assustava um pouco. Porém, meu pai sempre nos ensinou tudo o que precisamos. E eu perguntei a ele: pai, como é a vida após os 18 anos? Meu pai sentou comigo e me disse: olha, filho, você tem responsabilidades de um adulto. Você tem que fazer o que é certo e sempre manter distância o máximo possível do que é errado. Mas não se preocupe, eu vou te guiar no caminho certo. E em seguida ele me perguntou: mas por que dessas perguntas todas? Por acaso você sabe quem você é? Eu logo perguntei: como assim se eu sei quem eu sou? É claro que eu sei quem eu sou. E ele me perguntou em seguida: não quem você é, mas você sabe o que você é? Naquele momento eu fiquei espantado e eu perguntei: o que eu sou? Eu sou um ser humano, não? E ele disse: tecnicamente sim. Ao mesmo tempo não. Mas você vai descobrir isso quando você estiver próximo a fazer 18 anos. Não quero revelar nada a você, porque tiraria a graça de todo o mistério. A partir daquilo, a minha vida foi virada da cabeça para baixo. Eu queria saber de qualquer jeito o que eu era, porque do jeito que ele falava, era como se eu não fosse um ser humano normal. Comecei a pesquisar o que acontece geralmente com pessoas quando fazem 18 anos
mas que não são seres humanos. E acabei achando na internet um artigo sobre lobisomens. Esse artigo dizia que lobisomens começam a se transformar quando estão prestes a fazer 18 anos de idade. Não sei se isso é verdade, mas aparentemente era assim. Meu pai me revelou, dias depois, que eu realmente vinha de uma linhagem de lupinos da minha família e que meus primos também eram. Por isso que a nossa família se afastou tanto nos últimos dias. Porque meus primos estavam prestes a se transformar. E quando a pessoa está prestes a se transformar, geralmente eles têm que se afastar e ir para um acampamento na presença de um xamã. E lá acontece um ritual que vai nos mostrar qual é o nosso animal de poder. E geralmente, o da nossa família, da linhagem de lupinos, geralmente é o lobo. Porém, a nossa natureza é tão forte que somos capazes de nos transformar no nosso animal de poder. Quando descobri isso tudo, me bateu uma crise existencial. E tudo que eu me perguntava era: por que estou aqui? Por que estou vivo? Para que eu nasci? Qual o propósito disso tudo? Meu pai me disse: o propósito, pelo menos o meu, é proteger todos que eu amo. Talvez esse também seja o seu. Aliás, somos muito parecidos nos nossos deveres e também nas nossas vontades. Aliás, sempre fomos muito mais família. Sempre gostamos de nos reunir. Então, talvez esse seja o seu propósito: proteger a sua família acima de tudo. Após os 18 anos de idade, a minha vida mudou completamente. Assim que completei 18 anos, até a minha feição mudou. Eu ganhei mais massa muscular e parecia mais adulto do que geralmente todos os adolescentes da minha idade, quando completam 18 anos de idade. E isso me deu um destaque na escola, nos esportes e principalmente entre as meninas. E isso, eu vou te falar a verdade, era uma grande vantagem. Geralmente, os lupinos, quando estão prestes a se transformar, ou por volta dos 18 anos, quando estão começando a se adaptar com a nova natureza, têm um apetite muito alto. Mas não é um apetite de comida, se é que vocês me entendem. Então, o meu porte físico me ajudou bastante com as meninas. E isso realmente era uma vantagem de ser um lupino. Mas talvez o meu propósito não era esse. Mas eu tinha, na verdade, que encontrar alguém de verdade para proteger, amar e constituir uma família. Assim, a minha linhagem ia nascer segura, com o melhor treinamento do mundo e inclusive muito amados. Aliás, um dos princípios base dos lupinos, além do acompanhamento, é o amor com a matilha. Aliás, você não pode defender algo que você não ama. É bem difícil. Ou você faz o que você ama, ou você faz de qualquer jeito. Os meus 18 anos foi um ano maravilhoso. Conheci diversas meninas, me relacionei com diversas delas, mas quando estava prestes a completar 19 anos de idade, conheci uma menina específica, maravilhosa, que se chamava Paula. Assim que vi Paula pela primeira vez, era como se os meus olhos brilhassem. Eu sentia o meu corpo aquecer por inteiro. E era como se eu já enxergasse toda a nossa vida passando diante dos nossos olhos. Naquele momento, eu sabia que eu estava disposto a passar o resto da minha vida com Paula. Enfim, assim que passou toda a minha visão da nossa vida juntos, eu tinha que tomar uma atitude em chegar perto dela e puxar assunto, é claro. Mas para mim, era muito mais difícil chegar em alguém que eu realmente gostava do que chegar em qualquer menina que eu via por aí. Aliás, com ela, os interesses eram bem diferentes. Cheguei e disse oi todo atrapalhado. Ela riu e disse oi também. Naquele momento eu travei. Eu não sabia o que dizer ou o que fazer. Ela me perguntou: está tudo bem?
Eu disse: está sim, pode ficar tranquila. Eu simplesmente tive um pequeno déjà vu aqui e parei para reparar. Mas já voltei para o meu eu. Naquele momento, meu corpo dava espasmos. Era algo realmente muito estranho. Não sei o que dizer, nem o que fazer, muito menos o que conversar com ela. Naquele momento, inventei uma desculpa e disse a ela que tinha que ir. Dias depois, recebo uma mensagem no meu telefone, justamente de Paula. Na mensagem ela dizia: oi, não tivemos tempo de nos conhecer de verdade, mas talvez pudéssemos nos conhecer por aqui. Gostei muito de você e do seu jeito, apesar de não conversarmos muito, mas senti uma sensação estranha assim que te vi pela primeira vez. E eu queria perguntar se essa sensação foi só eu que senti ou você também. Nunca senti nada igual na minha vida. E realmente para mim foi muito estranho o que aconteceu. Naquele momento eu pensei: não é possível. Será se ela também é uma lupina? E eu a respondi, mesmo por mensagem: olha, fiquei até assustada agora. Eu senti exatamente a mesma coisa que você. Fiquei um pouco sem graça ao conversar porque estava pensando em tudo que estava passando pela minha cabeça naquele momento. Por isso fiquei em choque e acabei arrumando uma desculpa para ir embora, pois não sabia o que dizer para você naquele momento. E ela respondeu: nossa, eu senti a mesma coisa. Então, conversamos horas e horas por mensagem naquele dia. E eu estava disposto realmente a abrir mão de todo mundo e passar o resto da minha vida com ela. A convidei para sair por mensagem e ela disse: eu topo. E disse a ela: dessa vez eu prometo não congelar na sua frente. Naquele dia, realmente foi algo diferente que eu senti e não conseguia me mover. Mas dessa vez, vamos tentar conversar mais calmos. Então, marcamos de ir em uma churrascaria que tinha ali por perto. Eu já trabalhava, então eu pude bancar o encontro. É claro que ela também topou em que eu pagasse a conta e prometeu que na próxima vez ela pagaria. Eu disse: tudo bem, aliás, eu não tenho problema nenhum com isso. Marcamos na churrascaria e fomos. No dia, graças a Deus, eu não fiquei congelado na frente dela e começamos a conversar sobre diversos assuntos. Mas chegou num momento específico que começamos a conversar sobre linhagem familiar. Ela disse que seus pais vieram de uma parte da Europa e que algumas lendas dizem que a família dela vem de uma linhagem lupina. Eu logo me assustei e disse a ela: não é possível. Ela me disse: o que não é possível? E eu a disse: eu venho de uma linhagem original de lupinos e eu consigo te mostrar isso. Naquele momento ela se assustou e disse: você tem certeza no que você está dizendo? Porque se você estiver dizendo isso para me impressionar, você pode se assustar muito comigo. Eu disse a ela: sim, quando eu estava prestes a fazer 18 anos de idade, eu tive a minha primeira transformação. E assim que te vi pela primeira vez, era como se todos os meus instintos se apurassem em 4 vezes mais e eu pudesse ver nossa vida inteira passando diante dos meus olhos. E ela disse que teve a mesma sensação e disse que também era uma lupina. Naquele momento, meu coração se derreteu e disse: é realmente ela que eu quero para mim. Namoramos por 6 meses e como eu tinha muita certeza que era ela, eu a pedi em casamento. E 8 meses depois, nos casamos. Nossa vida era maravilhosa, mas tinha um porém. Pelo fato dela ter vindo de uma linhagem de lobisomens, os seus primos também eram lupinos. Diferente dos meus, não eram lupinos conscientes. Os primos de Paula sempre tiveram inveja da família de Paula. Aliás, todos eles eram lupinos conscientes
e de linhagem. Porém, os primos deles não eram, e fizeram rituais para se transformar. Nisso, foram apossados por entidades e se tornaram lobisomens por magia negra. E infelizmente esses lobisomens carregavam dentro de si uma sede de vingança terrível que poderia prejudicar a minha família. E eu sabia disso. Porém, eu estava disposto a defender a minha família com a minha própria vida. Eu estava com muita raiva. Eu estava disposto a entregar a minha própria vida para proteger a minha família, que agora era a Paula. E eu duvido que eles teriam coragem de me enfrentar com toda a raiva que eu sentia dentro de mim. Aliás, o que ameaça a minha família, ameaça a mim também. E a minha raiva, eu sentia que me deixava mais forte cada vez mais. Aliás, não era uma raiva ruim. Era uma raiva que eu sentia de alguém tentar nos prejudicar. Procurei o meu xamã, disse tudo o que estava acontecendo e ele me disse: você tem um propósito, continuar a sua linhagem, amar a sua família e a protegê-la com a sua própria vida. E o xamã me disse que queria fazer um ritual que eu ficasse com a força de vários lobisomens junto. Naquele momento eu falei: eu acho que eu não preciso disso. E o xamã disse: você precisa sim. Fizemos o ritual. Naquele momento, eu senti que eu poderia derrotar qualquer coisa que estivesse no meu caminho e no caminho da minha família. É claro que eu não iria atacar pessoas inocentes. Eu simplesmente iria me defender. Voltei para casa naquele dia e desde então as coisas ficaram calmas. Porém, um certo final de semana, em uma noite de lua cheia, os lobisomens primos de Paula chegaram até a nossa casa. Cercaram a casa e eu estava disposto a combatê-los para proteger a minha família. Disse a Paula: fique aqui que eu vou proteger você. E ela disse: de jeito nenhum. Eu estou aqui para te proteger também. Aliás, o nosso propósito é esse: proteger um ao outro. Naquele momento descobri que as nossas forças se uniam. E assim como também eu fiquei mais forte no ritual do xamã, ela também ficou, porque ela fazia parte de mim também. Nisso, saímos para fora e eles tentaram nos encurralar. Naquele momento, senti que iríamos perder a batalha, porque eles eram muitos, aproximadamente 8 lobisomens contra 2. O problema era que as entidades que estavam apossadas ali naquele momento eram completamente burras. E tudo que elas tinham era sede de vingança. Porém, eu e minha mulher só queríamos nos proteger. Como éramos lobisomens conscientes, tínhamos estratégia e muito mais inteligência, além da força. Então eu disse a ela: eu vou atraí-los e você vem pegando um por um. Então fiz isso. Paula entrou para dentro de casa e eu saí correndo para longe. Todos foram atrás de mim. E naquele momento, conforme eles iam indo atrás de mim, Paula saiu de casa e foi pegando um por um. Quando restavam os últimos 4, eu me virei e lutei com os 4. Naquele momento, eles conseguiram me dominar e acabaram ferindo meu rosto e os meus braços. Porém, Paula chegou e me ajudou, e derrotamos os últimos 4. Todos eles sumiram depois disso. Voltamos para nossa casa e não conseguimos dormir em paz aquela noite, com a preocupação daqueles lobisomens negros voltarem. Ligamos para o xamã e dissemos a ele o que havia acontecido. E ele disse que estava a caminho da nossa casa para fazer um feitiço para que nunca mais ela pudesse ser atacada por esse tipo de lobisomem negro. Eu logo confrontei o xamã e o disse: se você tivesse um feitiço para proteger a nossa casa, por que não usou antes de sermos atacados? E o xamã disse: vocês enfraqueceram o ego daqueles lobisomens. Agora, eles não viriam tão cedo. E com o feitiço,
Quando eles viessem novamente, bastavam chegar perto da casa para as entidades malignas saírem dos corpos daqueles homens. Isso foi dito e feito. Passadas 2 semanas, eles atacaram novamente. Porém, conforme chegavam perto da casa, perdiam todo o seu poder. E ali era o momento certo de dar cabo neles. Assim que eles chegavam perto da casa, eles se destransformavam, a gente pegava e dava cabo neles, em um por um. Pegamos todos. Aliás, não mexa com a nossa família. Um dos princípios principais dos lobisomens, pelo menos dos lupinos conscientes, é proteger a sua matilha. Aliás, todos os lobos alfa têm o mesmo propósito, que é proteger a sua matilha, a sua família, e não deixar com que ninguém ameace-as, porque se ficarem no meu caminho, ou no caminho da minha família, tudo que sobrará é nada. Boa noite. Meu nome é Arthur. Moro em Osasco, São Paulo. Estou enviando esse relato, pois ouvi outro dia um relato em um site e achei interessante enviar para vocês o que eu também presenciei. O fato que vou relatar a seguir, eu presenciei. Fantástico ou não, eu vi as provas. Osasco é um município ao lado da metrópole de São Paulo e possuía antigamente muitas indústrias. Mas devido às altas taxas de impostos que a prefeitura estava cobrando e também à existência do incentivo para a implantação de empresas e indústrias no interior, muitas saíram de Osasco e se mudaram para outras cidades. Uma empresa que estava praticamente paralisada naquela época era a Cobrasma, uma famosa indústria que fabricava peças mecânicas para trens e para a indústria automobilística. O ano era 1995 e as obras de construção do Osasco Plaza Shopping, na cidade de Osasco, em São Paulo, estavam sendo finalizadas. Motivo pelo qual o trânsito estava mais enrolado que o normal e faltava vagas para estacionamento. Devido à falta de vagas para se estacionar os veículos e como uma parte do pátio da Cobrasma estava desativada, resolveram transformá-lo em um estacionamento, pelo menos por algum tempo. Essa área que se transformou em um estacionamento ficava próxima à linha do trem e era uma área meio abandonada, com muitas árvores e algum mato ao redor, mas servia para a sua finalidade. Inclusive, quem morava pela região começou a deixar seus carros por ali durante a noite, devido ao preço que era mais convidativo do que os outros estacionamentos existentes. Certo dia, em um sábado, me desloquei até o centro de Osasco para ir fazer as compras em algumas lojas. E como havia o problema para estacionar, deixei meu carro no estacionamento citado, que ficava no pátio da Cobrasma. Fui às lojas e, após algum tempo, voltei para buscar o meu carro. Quando cheguei no estacionamento, vi um certo tumulto entre algumas pessoas, sendo uma delas a que tomava conta do estacionamento. Eu vi um rapaz com algumas fotos conversando com o segurança do estacionamento, dizendo mais ou menos isso. E agora? Como isso será resolvido? E o segurança dizia: não tem problema, o carro já foi levado, mas tem as fotos. E o rapaz dizia: mas será que vão querer pagar? E o segurança disse: acho que sim, pois tem provas. E ficaram ali conversando, sendo que eu não pude evitar de ouvir. Então, quando o rapaz foi embora,
Eu perguntei o que havia acontecido. E foi quando o segurança contou uma história incrível, a qual eu iria comprovar através dos fatos. Ele disse que alguns carros passavam a noite no estacionamento, sendo que na manhã desse dia, sábado, quando ele chegou até o estacionamento, um homem o procurou dizendo que seu carro estava com a frente toda destruída e estava assustado. Então ele contou o seguinte: disse que ele foi ver o carro, que era um Vectra, e quando ele chegou até o local onde ele estava estacionado, ele não acreditou quando viu o veículo, que o carro estava com rasgos no capô, como se tivessem sido feitos por mordidas, o que o para-choque estava todo destroçado, com os pedaços arrancados, sendo que os pedaços estavam no chão ao lado. Era como se alguma coisa houvesse atacado o carro com unhas e dentes e houvesse mastigado o capô e comido partes do para-choque, que haviam pedaços da frente do carro espalhados todos ao redor do veículo. Também comentou que o mais incrível é que ao lado do carro, cujo chão era de terra, haviam marcas de pegadas de algum animal, e pelo jeito eram bem grandes e pesadas, pois as pegadas eram grandes e profundas. Eu fiquei completamente pasmo com a história. Então ele me disse: quer ver? E eu disse: o quê? Então ele me mostrou as fotos. As fotos mostravam nitidamente o carro com o capô todo rasgado e o para-choques destruído. As fotos seriam usadas como provas, pois ele me chamou para ir até o local onde o Vectra estava estacionado, que era no fundo do estacionamento, perto de várias árvores. Quando cheguei lá, vi muitos destroços no chão, como partes plásticas de para-choque e alguns pedaços de metal. E a parte mais incrível, eu vi as pegadas da coisa que provavelmente fez aquilo. Eram como pegadas de cachorro, bem grandes e fundas na terra. Eram do diâmetro de um pé humano, mas com vários dedos em volta e afundados na terra, como se tivesse muito peso. Perguntei ao segurança se à noite não ficava ninguém ali. Ele disse que não, que só viriam pela manhã. E também perguntei o que poderia ter feito aquilo. Ele me disse meio assustado: você acredita em lobisomem? Eu nem sabia o que ele queria dizer. E ele complementou dizendo: rapaz, eu vim do interior. E o meu pai e o meu avô sempre me contaram histórias estranhas sobre esse tipo de bicho que surgia em noites de lua cheia e até atacava pessoas, matando algumas. Eles me contavam com tanta seriedade que eu não acho que estavam mentindo. E muitas pessoas disseram que já comprovaram a existência dessa criatura. E eu acredito, pelo que eu vi, aqui só pode ser isso, pois ontem à noite foi lua cheia. Eu agradeci por ele ter me mostrado tudo aquilo, me despedi e fui embora. Mas aquilo me deixou perplexo, pois eu vi as fotos do carro com a frente destruída, os pedaços no chão e as marcas das pegadas em volta do local. Eu não posso dizer que foi um lobisomem, mas após tantos relatos de pessoas que já contaram fatos sobre essa criatura, e com base no que vi, eu posso dizer que pode sim ter sido um, mas que eu não gostaria de ter estado lá no momento do ataque para ter descoberto. Muitas pessoas comentam esse caso como lobisomem de Osasco. O que é lenda e o que é realidade? Dizem que toda lenda foi criada com base em acontecimentos. Então, por mais fantástica que sejam as lendas, todas têm como base a realidade, mesmo que seja sobrenatural. E o relato a seguir é sobre uma dessas lendas. Vou relatar os fatos e dar a minha opinião particular, deixando para cada pessoa que ler
ter sua própria interpretação da forma que lhe for mais conveniente. Tudo aconteceu no ano de 1968, quando eu tinha 8 anos de idade. Na época, meu pai possuía uma chácara em Amador Bueno, distante aproximadamente 45 quilômetros do centro de São Paulo, em direção a São Roque. Naquela época, a região toda não possuía muitas casas, predominando a mata, muito verde, árvores diversas e vegetação típicas da região, pois ainda não haviam iniciado o desmatamento que existe atualmente. Na chácara do meu pai, existiam 2 casas, sendo uma para o caseiro e sua família, e a outra para ficarmos quando passávamos o final de semana lá de vez em quando. Ao redor, existiam outras chácaras, e bem mais próximo, existia um curral, onde eram deixados alguns cavalos. Em um determinado fim de semana, fomos para lá. Eu, meu pai, minha mãe, minha avó, minha tia e o seu filho, que logicamente era o meu primo, que se chamava Vanderlei. Eu e Vanderlei sempre gostamos de histórias de fantasmas e do sobrenatural em geral, estando sempre por dentro das lendas e características dos personagens, como vampiros, lobisomens e etc. Nós brincávamos muito sobre isso, sempre que um dormia na casa do outro. Era muito divertido na época. Naquele final de semana, especificamente no sábado, passamos o dia brincando na chácara. E quando chegou a noite, fomos tomar banho, jantar e mais tarde ficamos conversando na sala, que ficava na parte frontal da casa. As outras pessoas estavam na cozinha, que ficava no final do corredor, do outro lado da casa. Era mais ou menos umas 22 horas, quando começamos a ouvir um assobio vindo do lado de fora da casa, um pouco distante. Ficamos prestando atenção e acompanhando aquele assobio, quando ele, de repente, o assobio foi chegando cada vez mais perto, e cada vez mais perto. Então, nós comentamos um com o outro, em tom de gozação, se poderia ser um saci, coisa que não acreditávamos muito que existisse, pois parecia fantástica demais essa lenda. Então, em um determinado momento, o assovio chegou tão perto que parecia vir do outro lado da porta, de fora da sala, bem na varanda. Eu e o Vanderlei ficamos arrepiados com aquele som e, com muito medo, fomos dar uma olhada pela janela, estando muito escuro do lado de fora. Por esse motivo, não conseguimos ver nada. Em seguida, o assobio foi se afastando, enquanto os cavalos que estavam no curral ficaram agitados, relinchando e correndo como loucos. Depois ouvimos mais alguns barulhos, como se fosse alguma coisa correndo, pulando e batendo madeiras. Contei para o meu pai e para minha mãe, e eles não quiseram que saíssemos para fora, dizendo que de manhã cedo eles iriam ver se algo errado aconteceu. Então, fomos dormir, mas morrendo de medo daquele fato estranho que havia acontecido. Quando amanheceu no domingo, fomos logo examinar aos arredores para ver se encontraríamos algo de anormal. Foi quando, por espanto, vimos no curral todos os cavalos com as suas crinas amarradas com pequeninos nós, sendo que a mesma coisa aconteceram com seus rabos. Não havia um cavalo sequer que não tivesse ficado com as suas crinas e rabos com nós. Bem, diz a lenda do Saci que ele gosta muito de brincar com os cavalos, e quando ele aparece, monta nos cavalos e dá nó em suas crinas e rabos. Então eu pergunto para quem é cético e não acredita em nada: se não foi o Saci, por incrível que pareça, então o que foi aquilo? E quem ou o que teria amarrado todos os rabos e crinas dos cavalos que estavam naquele curral, sendo aproximadamente 8 cavalos com pequeninos nós,
minúsculos mesmo. Acredito eu que ninguém passaria a noite dando minúsculos e precisos nós nos pelos dos cavalos, e ainda no escuro, só por brincadeira, e ainda com aquela precisão toda que foram feitos. Agora, que é incrível, sei que é, mas que aconteceu, garanto que aconteceu. Para reforçar a veracidade desse relato, não omiti nomes nem tampouco o local onde ocorreram os fatos, deixando bem nítido para quem quiser analisar. É claramente sabido que muitas coisas estranhas acontecem no mundo, várias sem explicação. Por isso que uma das frases mais verdadeiras que vi até hoje é que a verdade está lá fora. Basta ter coragem para sair e vê-la. E para mim, meu primo, foi realmente o que aconteceu.